Na parte final da nossa aula, veremos as propriedades dos determinantes. Algumas propriedades são facilmente verificadas utilizando-se o teorema de Laplace, tá? Mas o nosso objetivo não é aqui demonstrar essas propriedades, então é importante apenas entender o que elas dizem, certo? Vamos lá, a primeira propriedade traz os casos onde o determinante será igual a zero. São 4 situações onde o determinante vale zero. Primeiro caso, quando uma fila é formada por zeros. Se uma linha inteira ou uma coluna inteira é formada por zeros, então o determinante vale zero. Bom, isso é facilmente verificado pelo teorema de Laplace, porque o teorema de Laplace diz que o determinante é dado, pelo somatório dos produtos dos elementos de uma fila qualquer pelo seu respectivo cofator. Se a fila toda é formada por zeros, cada elemento vezes o seu cofator vai dar zero. Somando tudo isso, a gente obtém zero. Então, bem tranquilo, né? Segunda situação onde o determinante é zero, quando duas filas paralelas são iguais. Duas filas paralelas significa duas linhas ou duas colunas. Quando duas linhas ou duas colunas são iguais, o determinante vale zero. Então aqui a gente tem um exemplo. Veremos numa propriedade mais à frente que nós podemos acrescentar a uma fila outra fila multiplicada por um número, que o determinante ele não se altera. Então, se eu tenho duas filas iguais, eu posso acrescentar a uma dessas filas a outra multiplicada por menos 1, onde eu obtenho com essa soma uma fila de zeros. E aí cai no caso anterior, onde o determinante a gente sabe que é zero. Ok, e os outros dois casos seguem mais ou menos essa mesma ideia. Se duas filas paralelas são proporcionais, o determinante também vai valer zero. E a mesma coisa quando uma fila é combinação linear de outras duas paralelas. O que significa combinação linear? Uma fila ela pode ser escrita como uma soma de outras duas filas paralelas, onde essas duas filas paralelas podem estar multiplicadas por um número. Por exemplo, temos aqui uma matriz quadrada de ordem 3. Na primeira linha, os elementos são 1, menos 1 e 2. Na segunda linha, 2, 3 e 0. E na terceira linha, 4, 1 e 4. Esse determinante vale zero porque a linha 3 ela é igual a 2 vezes a linha 1 mais a linha 2. Se eu multiplicar a linha 1 por 2, multiplicar uma linha é multiplicar todos os elementos dessa linha, por esse número. Então, se eu multiplicar toda a linha 1 por 2 e acrescentar isso à linha 2, o que eu tenho é exatamente a linha 4. Desculpa, a linha 3, Então, a linha 3, a gente diz que ela é uma combinação linear das linhas 1 e 2. Nesse caso, o determinante também vale zero. Segunda propriedade diz que se trocarmos de posição duas filas paralelas, o determinante muda de sinal. Trocando de lugar duas linhas ou duas colunas, vai trocar o sinal do determinante. Ok? Então a gente tem aqui um exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3. Digamos que o determinante vale K, aí a gente troca de lugar duas filas paralelas, no caso foi trocado de lugar a primeira com a terceira linha. Com isso, o determinante vai mudar de sinal, se ele valia K, passa a valer menos K. Terceira propriedade fala que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Temos aqui um exemplo, uma matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos são 2 e menos 1 na primeira linha, 1 e 3 na segunda linha. Esse determinante vai ser igual ao determinante da matriz, cujos elementos são 2 e 1 na primeira linha, menos 1 e 3 na segunda linha. Essa matriz é a transposta da matriz A, certo? Note que a primeira linha da matriz A
virou a primeira coluna lá na transposta e a segunda linha virou a segunda coluna. Nesse caso, facilmente observamos que os determinantes são de fato iguais, né? Porque os produtos dos elementos das duas diagonais são exatamente os mesmos. 2 vezes 3 na diagonal principal e 1 vezes menos 1 na diagonal secundária. Quarta propriedade fala que multiplicando ou dividindo uma fila da matriz por um número m, o determinante da matriz fica multiplicado ou dividido por esse número m. Por exemplo, considere a matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos são 2 e 3 na primeira linha, 1 e 4 na segunda. Esse determinante vale 5, ok? 2 vezes 4, 8, menos 1 vezes 3, 8 menos 3 dá 5. Sabendo que esse determinante é 5, eu posso garantir que o determinante da matriz quadrada de mesma ordem, cujos elementos são 4 e 6 na primeira linha, 1 e 4 na segunda linha, vale 10, porque essa nova matriz foi obtida simplesmente multiplicando-se a primeira linha da matriz anterior por 2. Observe, o primeiro elemento da primeira linha era 2, virou 4. E o segundo elemento da linha era 3, virou 6. Então, é exatamente a primeira linha multiplicada por 2. Se eu multipliquei uma fila por 2, o determinante fica multiplicado por 2. Ele passa a valer 10. O teorema de Laplace justifica essa propriedade também. Imagina que você escolhe a primeira linha da matriz para calcular o determinante usando o teorema de Laplace, né? O que o teorema de Laplace diz? Você vai multiplicar cada elemento dessa linha pelo seu respectivo cofator. Então eu teria 2 vezes o seu cofator mais 3 vezes o seu cofator. Multiplicando toda a linha por um número, m, digamos, o que acontece? O elemento passaria a valer 2m. Então, pelo teorema de Laplace, o determinante seria 2 vezes m vezes o cofator desse elemento, mais 3 vezes m vezes o cofator desse elemento, sendo que os cofatores eles não serão alterados pelo fato desses elementos estarem multiplicados por um número, né? Porque eu sempre vou eliminar a linha do elemento para calcular o cofator. Então, multiplicando a linha por m, eu passaria a ter 2m vezes o cofator mais 3m vezes o cofator. É só colocar esse m em evidência, a gente passa a ter m que multiplica exatamente o determinante que seria obtido sem multiplicar essa fila por m, tá legal? E aí uma consequência dessa propriedade é que seja n a ordem de uma matriz quadrada e k uma constante, um número, o determinante de k vezes a, o determinante de uma matriz multiplicada por um número, é igual a esse número elevado à ordem da matriz quadrada vezes o seu determinante. Então você não precisa multiplicar a matriz pelo número k e aí pegar o resultado disso e calcular o determinante. Se você conhece o determinante da matriz, basta multiplicar esse determinante pelo número k elevado na n. Por que isso acontece? Como a gente acabou de ver, ao multiplicar uma fila da matriz por um número, o determinante fica multiplicado por esse número. Vamos pegar, por exemplo, uma matriz quadrada de ordem 3. O que tem que acontecer para que eu multiplique essa matriz pelo número k? Eu vou ter que multiplicar 3 filas paralelas, né, por k. Eu vou multiplicar as 3 linhas ou as 3 colunas. Então eu vou ter que multiplicar por k, depois multiplicar outra fila por k e por último multiplicar a terceira fila por k. Eu vou estar multiplicando o determinante por k 3 vezes, ou seja, eu vou estar multiplicando por k elevado na 3, que é a ordem da matriz quadrada. Certo? A quinta propriedade é conhecida como teorema de Binet. Diz que se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem,
Então, o determinante de A vezes B, o determinante do produto, é igual a determinante de A vezes determinante de B, ou seja, é o produto dos determinantes, certo? Então, se você tem duas matrizes quadradas de mesma ordem, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. E aí, no caso do determinante, a ordem não importa, tá? O determinante de A vezes B é igual ao determinante de B vezes A, mesmo sabendo que A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Então, na multiplicação de matrizes, A vezes B, em geral, é diferente de B vezes A. Mas no determinante, o determinante de A vezes B é igual ao determinante de B vezes A. E aí uma decorrência do teorema de Binet é que o determinante de A elevado na n é igual ao determinante de A elevado na n, ou seja, quando você quer calcular o determinante de uma matriz elevada a um expoente, você calcula o determinante da matriz e o resultado desse determinante você vai elevar a esse expoente, ok? Isso acontece porque A elevado na n é a matriz A vezes a matriz A vezes a matriz A n vezes, beleza? E aí o que é o determinante de A vezes A vezes A? É o determinante de A vezes o determinante de A vezes o determinante de A n vezes, que é exatamente o que a gente tem ali. Beleza, próxima propriedade, está quase acabando, tá? É o teorema de Jacobi. É a propriedade que eu comentei anteriormente lá no caso de quando o determinante era zero, tá? Então esse teorema diz que o determinante de uma matriz não se altera quando adicionamos a uma fila dessa matriz outra fila paralela precisamente multiplicada por uma constante. Esse teorema é muito importante e muito útil porque a gente pode pegar uma matriz que seja aparentemente difícil de calcular o determinante e aí ir transformando essa matriz em outra que seja mais simples, onde o determinante ele não se altera, né? É o mesmo determinante. Então a gente consegue calcular de maneira mais fácil. Por exemplo, temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Claro que a gente sabe calcular esse determinante de uma maneira bem tranquila, né? Mas digamos que a gente não sabe, que é só fazer o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Digamos que não conhecemos essa técnica, mas a gente sabe que o determinante de uma matriz diagonal é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal, ok? Então, como é que eu posso transformar essa matriz numa matriz diagonal usando o teorema de Jacobi? Bom, primeiro a gente vai trabalhar com filas paralelas. Pode ser colunas ou linhas. Em geral, trabalha-se com linhas, tá? Eu vou ter que transformar em zero o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, ou o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Vamos transformar em zero esse cara aqui que está na segunda linha, primeira coluna, beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a primeira linha, vou multiplicar por menos 3 e o resultado eu vou acrescentar a linha 2. É isso que diz o teorema de Jacobi. Você vai adicionar a uma fila outra fila paralela, então eu estou acrescentando a uma linha outra linha multiplicada por um número. Tranquilo? E por que esse número que eu escolhi foi o menos 3 e não um outro número qualquer? Justamente porque eu quero zerar o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Como esse elemento é 3, tem que aparecer um menos 3 para que zere quando eu for somar, né? E aí, como é 1 que está na primeira linha, quando eu multiplicar esse 1 pelo menos 3, vai aparecer o menos 3 e aí zera
zero o elemento de baixo na hora da soma. Então, qual é a nova matriz que eu vou obter, cujo determinante é o mesmo? Bom, primeira linha fica 1 e menos 2. E aí, na segunda linha, o que vai acontecer? Menos 3, vamos observar o primeiro elemento aqui da linha, né? Menos 3 vezes 1, menos 3. Somando com o cara da linha 2, menos 3 mais 3, zerou. Era o nosso objetivo. Beleza. E para o segundo elemento da linha, como é que fica? Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. 6 mais 4 fica 10. Pronto. Agora eu tenho uma matriz diagonal. Eu sei que o determinante é dado. É uma matriz triangular, aliás. Eu sei que o determinante é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal. Então é 1 vezes 10. Está resolvido. De fato é 10, né? Usando a técnica que a gente conhece lá na matriz original. 1 vezes 4 é 4. 3 vezes menos 2 é menos 6. Troca o sinal mais 6. 4 mais 6 dá 10. Então, um exemplo bem simples, tá? O mais simples possível, para mostrar como pode ser interessante o teorema de Jacobi. Claro que ele vai ser útil para matrizes de ordens maiores, né? Então, a gente pode explorar bem isso, tá? Inclusive, a gente vai trabalhar mais com essa ideia lá na parte de sistemas lineares. Então, aqui foi só uma introdução, tá? Mas a gente vai trabalhar muito com essa ideia lá na parte de sistemas lineares, tá legal? E a última propriedade é o determinante da inversa. Bom, o que é a inversa de uma matriz? Quando nós falamos em números, né? Por exemplo, se eu pegar o número 2, qual é o inverso de 2? Bom, é só inverter a fração, né? Seria 1 sobre 2. E aí o produto desses dois números resulta a unidade, que é o número 1, né? Quando nós falamos em matrizes, a unidade é a matriz identidade, como eu acredito que eu cheguei a comentar na primeira aula, né? Então, a inversa de uma matriz quadrada A de ordem n, quando existe, nem sempre existe essa inversa, tá? Quando ela existe, ela é uma matriz quadrada de mesma ordem, n, que vamos denotar dessa maneira aqui, por A elevado na menos 1, de modo que A multiplicado por A na menos 1, a matriz multiplicada pela sua inversa, resulta a matriz identidade de mesma ordem. Beleza? Então essa é a definição de matriz inversa. Nós ainda veremos em outra aula métodos para determinar, para encontrar essas matrizes inversas, beleza? Por enquanto, então, é só uma propriedade aqui acerca dos determinantes. Então, o que acontece é que o determinante da inversa de uma matriz quadrada A é o inverso do determinante de A. Então, o determinante da inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Beleza? Isso é bem fácil de entender por que acontece, justamente da definição ali. A matriz A multiplicada pela sua inversa resulta a matriz identidade, né? O que eu vou fazer agora nessa igualdade? Eu vou aplicar determinante nos dois lados. São matrizes aqui, né? Então eu posso aplicar o determinante. Então fica determinante de A vezes a inversa de A igual ao determinante da matriz identidade. Mas qual é o determinante da matriz identidade? É 1, né? Concorda comigo? Porque a matriz identidade é uma matriz diagonal, ela é triangular inferior e superior ao mesmo tempo. Então, o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Como na matriz identidade os elementos da diagonal principal valem todos 1, seu determinante é 1. Agora eu uso o teorema de Binet. Determinante de A vezes a inversa é o determinante de A vezes o determinante da inversa.
fica determinante de A vezes determinante da inversa de A igual a 1. Aí é só isolar o determinante de A, só isolar o determinante da inversa de A, né? Vai passar o determinante de A dividindo e a gente chega exatamente nesse resultado ali, tá legal?